Existe uma pergunta que talvez explique boa parte da ansiedade, da frustração e até do desgaste emocional que muitas pessoas carregam hoje. Quanto da sua energia está sendo gasta tentando controlar pessoas, situações e resultados que nunca estiveram sob o seu controle? Talvez esteja preocupado demais com a opinião dos outros, talvez esteja tentando mudar alguém, talvez esteja sofrendo por uma rejeição, ou talvez esteja simplesmente cansado de lutar contra coisas que não consegue mudar. Recentemente eu li um livro que me fez refletir sobre esse tema. E foi justamente por isso que escolhi essa obra para inaugurar essa série. Então seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de Além das Palavras, um espaço onde eu vou compartilhar reflexões, ideias e aprendizados que encontro nos livros que leio. E para começar essa jornada, eu escolhi o livro Deixa Pra Lá, de Mel Robbins. Foi uma leitura que eu fiz no início desse ano e, sinceramente, muitas das ideias continuam extremamente vivas ainda na minha mente. A teoria Let Them ganhou enorme popularidade por defender uma ideia aparentemente simples: parar de gastar energia tentando controlar as atitudes, opiniões e escolhas das outras pessoas. Mas ao longo da leitura eu percebi que o livro não fala apenas sobre relacionamentos ou sobre lidar com pessoas difíceis. Ele fala sobre algo muito mais profundo, sobre liberdade emocional, sobre responsabilidade pessoal, sobre aprender a diferenciar aquilo que depende de você daquilo que nunca dependeu. E talvez seja exatamente essa habilidade que falta para muitas pessoas encontrarem mais paz, mais clareza e até mais direção na vida. Quero adiantar que nesse vídeo eu não vou fazer um resumo capítulo por capítulo da obra. Vou compartilhar os aprendizados que mais me fizeram refletir e mostrar como uma ideia aparentemente simples pode transformar a forma como enxergamos relacionamentos, carreira, propósito e as frustrações inevitáveis da vida. Então, vamos além das palavras e descobrir o que existe por trás da teoria Let Them. Mas afinal, o que é essa teoria? O título original do livro é The Let Them Theory. Traduzido literalmente, Let Them significa algo como deixe que eles. Tipo, deixe que eles pensem o que quiserem. Deixe que eles façam suas escolhas. Deixe que eles mostrem quem realmente são. No Brasil, o livro recebeu o título Deixa Pra Lá, uma adaptação que captura bem a essência da proposta. E à primeira vista, a ideia parece simples demais para sustentar um livro inteiro. Eu também pensei isso, mas conforme fui avançando na leitura, percebi que a autora não está falando sobre desistir das pessoas, ignorar problemas ou viver de forma indiferente. Muito pelo contrário. Ela está falando sobre algo que a maioria de nós faz sem perceber: gastar uma quantidade enorme de tempo, energia e saúde emocional tentando controlar coisas que nunca estiveram sob o nosso controle. E aqui está a grande ideia do livro. A maior fonte de sofrimento humano não é necessariamente o que acontece conosco, mas é a tentativa constante de controlar aquilo que não podemos controlar. A teoria se apoia em dois princípios extremamente simples. O primeiro deles é Let Them, deixa pra lá, quando o assunto envolve as escolhas, opiniões, sentimentos e comportamento dos outros. E o segundo pilar é Let Me, deixa comigo, quando o assunto envolve minhas atitudes, minhas decisões, meus limites, minhas ações e meu próximo passo. Em outras palavras, deixa pra lá aquilo que pertence aos outros e deixa comigo aquilo que pertence a você, a nós. Mas, ao longo do livro, percebi que aplicar essa teoria pode transformar completamente a forma como lidamos com relacionamentos, carreiras, comparações, rejeições e até com os nossos próprios medos. E foi justamente daí que surgiram os aprendizados que mais me marcaram, e por isso eu separei 6 aprendizados que considero os mais poderosos do livro. E talvez um deles seja exatamente o que você precisava ouvir nesse momento. Então, bora comigo. Aprendizado número 1, você não sofre pelos fatos, sofre pela tentativa de controlá-los. Existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga os seus problemas. O que exatamente estou tentando controlar? Parece uma pergunta simples, mas quando você começa a fazê-la com honestidade, percebe algo impressionante. Grande parte do sofrimento humano não nasce dos acontecimentos, nasce da tentativa de impedir que eles aconteçam. Pense em uma mãe que passa anos tentando fazer o filho adulto tomar decisões diferentes. Ela aconselha, ela insiste, ela alerta sobre os riscos, ela tenta evitar que ele cometa erros. Mas quanto mais tenta controlar suas escolhas, mais frustrada fica.
Até perceber uma verdade difícil. Ela não controla as decisões do filho, controla apenas a forma como responde a elas. E muitas vezes o sofrimento não vem do erro que o outro está cometendo, vem da nossa incapacidade de aceitar que a decisão pertence a ele. Queremos controlar o comportamento dos filhos, queremos controlar as decisões dos nossos parceiros, queremos controlar o que os amigos pensam sobre nós, o que o chefe pensa sobre nós, queremos controlar o reconhecimento, os resultados, queremos controlar quando a oportunidade vai chegar, queremos controlar até o futuro. Só que a verdade é que nós não temos o poder de controlar nada disso. Então, o que acontece? Quanto mais tentamos controlar o que não está sob o nosso controle, mais ansiedade sentimos, mais frustração acumulada e mais energia desperdiçamos. O livro mostra que essa necessidade de controle vem de um lugar muito profundo. Ela nasce do medo, medo de rejeição, de abandono ou de não ser amado, medo de não ser suficiente, medo de perder ou medo de ficar para trás. E sem perceber, começamos a travar uma batalha diária contra a realidade. Tentamos convencer pessoas que não querem mudar. Tentamos evitar críticas, impedir decepções, fazer com que todos nos compreendam e, normalmente, tentamos controlar como seremos vistos. E é aqui que aparece uma das reflexões mais libertadoras de todo o livro. Você não precisa ser aprovado por todo mundo. Pare para pensar. Quantas decisões você deixou de tomar por medo de julgamento? Quantas vezes que você ficou em silêncio porque alguém poderia discordar de você? Quantas oportunidades você perdeu tentando agradar pessoas que talvez nunca estivessem satisfeitas de qualquer maneira? A aprovação dos outros é uma das formas mais comuns de controle, porque no fundo estamos tentando controlar a percepção que as pessoas têm sobre nós. Mas isso é impossível. Você pode controlar suas atitudes, seus valores, seu caráter, mas não pode controlar a interpretação que os outros fazem de você. E quando finalmente entende isso, você para de viver uma aprovação e começa a viver para os seus princípios. Uma das maiores demonstrações de maturidade emocional é aceitar que algumas coisas simplesmente não pertencem a você. A opinião dos outros não pertence a você. As escolhas dos outros não pertencem a você. O sentimento dos outros não pertence a você. As reações emocionais dos outros não pertencem a você. E quando você aceita essa verdade, acontece algo extraordinário. Você para de lutar contra a realidade, você para de desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável e começa a investir essa mesma energia na única pessoa que realmente pode transformar a sua vida, você. Porque a liberdade não nasce quando o mundo faz o que você quer. A liberdade nasce quando você para de precisar controlar o mundo para te trazer paz. Aprendizado 2, o verdadeiro poder começa quando você diz, deixa comigo. Muita gente confunde controle com poder, mas controle e poder não são a mesma coisa. Controle é tentar governar aquilo que está fora de você. Poder é governar aquilo que está dentro de você. E essa é provavelmente a principal mensagem do livro. Existe uma parte da vida que merece o deixa pra lá. E existe uma parte da vida que merece o deixa comigo. Deixa pra lá as críticas, rejeições, injustiças e escolhas dos outros. Deixa comigo minha disciplina, meu aprendizado, meu crescimento, minha reação. Isso muda tudo, porque você deixa de ser vítima das circunstâncias. Imagine duas pessoas perdendo o emprego. Uma passa meses reclamando, culpando o mercado, a economia, a empresa, e a outra pergunta: o que eu posso fazer agora? Mesma situação, resultados completamente diferentes. A diferença está no foco. A primeira focou no que não podia controlar e a segunda focou no que você pode controlar, e a vida recompensa quem aprende essas diferenças. Aprendizado 3. A comparação pode ser um veneno ou um professor. Vivemos na era mais comparativa da história da humanidade. Nunca foi tão fácil observar a vida dos outros e nunca foi tão fácil sentir que estamos ficando para trás. Você abre uma rede social e encontra alguém mais rico, mais bonito, mais jovem, mais produtivo, mais famoso. E sem perceber, começa a criar uma narrativa. Eu não sou bom o suficiente.
Mas o livro faz uma distinção brilhante. Existe a comparação que destrói e existe a comparação que ensina. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Você abre uma rede social e vê alguém da sua idade. A pessoa comprou uma casa, recebeu uma promoção, está viajando, está crescendo. E aos poucos surge aquela sensação incômoda. Parece que todo mundo está avançando muito mais rápido que eu. Mas existe algo que quase nunca aparece na foto: os fracassos, as dúvidas, os anos de esforço, as renúncias. Você está comparando os bastidores da sua vida com os melhores momentos da vida da outra pessoa. A comparação destrutiva faz você olhar para alguém e concluir que a sua vida é pior. A comparação construtiva faz você olhar para alguém e perguntar: o que essa pessoa está fazendo que eu ainda não estou? A primeira gera inveja, mas a segunda gera crescimento. A primeira paralisa, mas a segunda pode te inspirar. E existe uma reflexão poderosa aqui. A maioria das pessoas compara o capítulo 1 da própria história com o capítulo 20 e tantos da história de alguém. Você vê o resultado, mas não vê os fracassos, não vê os anos de esforço, não vê as renúncias, não vê os bastidores, como eu já falei. Por isso, a comparação inteligente não olha para o resultado, olha para o processo. Eu concordo com a ideia da autora. E se você quer aprofundar o tema comparação, eu fiz um vídeo sobre esse assunto, depois você dá uma conferida aqui no canal. Aprendizado número 4. Ninguém muda porque você quer. Esse talvez seja um dos aprendizados mais difíceis de aceitar, especialmente para quem ama e quem se importa e quem quer ajudar. Nós verdadeiramente acreditamos que podemos salvar pessoas, mas a realidade é diferente. Você pode apoiar alguém, orientar alguém, inspirar, mas não pode mudar ninguém. E esse livro traz uma verdade desconfortável. As pessoas fazem aquilo que querem fazer e mudam quando decidem mudar. A pressão quase sempre gera resistência. E é por isso que tantas conversas terminam em conflito, tantos relacionamentos vivem em ciclos repetitivos, é por isso que tantas famílias carregam os mesmos problemas durante décadas. Porque alguém está tentando mudar alguém que ainda não decidiu mudar. Existe uma frase implícita nesse livro que considero muito poderosa: você não pode fazer o trabalho interno que pertence ao outro. Quantas vezes você já tentou ajudar alguém que claramente precisava mudar? Talvez um amigo, um familiar, alguém que você ama. Você conversa, aconselha, mostra os caminhos, tenta evitar que a pessoa sofra, mas nada acontece. Porque existe uma diferença entre ouvir um conselho e estar pronto para mudar. E ninguém consegue atravessar essa ponte pelo outro. Cada pessoa precisa enfrentar sua própria batalha. Cada pessoa precisa assumir sua própria responsabilidade. E isso vale para relacionamentos, amizades, equipes e carreira. Aprendizado número 5. As pessoas sempre mostram quem são. Uma das maiores fontes de sofrimento emocional é acreditar mais nas promessas do que nos comportamentos. As pessoas dizem muitas coisas, mas mostram quem são através das ações. Esse livro nos convida a observar, não interpretar, justificar ou jamais criar histórias, apenas observar. E aqui existe uma frase que vale ouro: o comportamento das pessoas é uma informação. Pense em alguém que promete mudar todos os meses, promete ser mais presente, cumprir com o que fala, promete agir diferente. Mas as semanas passam, os meses passam, o comportamento continua exatamente o mesmo. E o problema não é a falta de sinais. O problema é que continuamos acreditando nas promessas, porque elas são mais confortáveis do que a realidade. Se alguém quer estar na sua vida, normalmente demonstra. Se alguém respeita você, normalmente demonstra. Se alguém está comprometido, normalmente demonstra. O problema é que muitas vezes recebemos a informação correta, mas escolhemos ignorá-la. Preferimos acreditar na versão potencial das pessoas. Aquela versão que imaginamos, que esperamos, aquela versão que gostaríamos que existisse. Mas relacionamentos saudáveis são construídos sobre realidade, não sobre expectativa. E essa lição vale também para amizades, namoro, casamento, vale para a sociedade e, com certeza, para a sua carreira. Observe comportamentos, eles contam a verdade. Porque palavras são fáceis de dizer,
mas ações revelam prioridades. Aprendizado 6. O sucesso é menos glamour e mais consistência. Existe uma fantasia moderna de que o sucesso acontece em momentos extraordinários. Uma oportunidade, uma grande ideia, um golpe de sorte. Mas a realidade costuma ser muito menos emocionante e muito mais poderosa. O livro reforça que a maioria das conquistas nasce de ações repetidas, disciplina, persistência, paciência, consistência. Fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando não existe garantia de resultado. A diferença entre quem realiza e quem apenas sonha raramente está na inteligência, normalmente está na capacidade de continuar. E agora eu quero trazer uma reflexão pessoal minha que não faz parte do livro. Depois de anos estudando a carreira e desenvolvimento humano, cheguei a uma conclusão. O propósito não aparece para quem está parado. O propósito aparece para quem está caminhando. Muitas pessoas esperam sentir certeza para começar, mas a vida funciona ao contrário. Você começa e a clareza aparece. Você age e o caminho vai se revelando. Você avança e o propósito ganha forma. Se eu pudesse resumir toda a mensagem em uma única frase do livro Let Them, seria essa. Pare de desperdiçar sua energia tentando controlar pessoas, situações e resultados e use essa energia para construir a pessoa que você deseja se tornar. Porque no final da vida a pergunta mais importante não será: eu consegui controlar o mundo? A pergunta será: eu tive coragem de assumir responsabilidade pela minha própria vida? E é exatamente nesse momento que o deixa pra lá encontra com o deixa comigo. É nesse momento que surge a verdadeira maturidade. Porque maturidade não é controlar os outros. Maturidade é aceitar o que não depende de você e assumir responsabilidade pelo que depende. Aí você começa a verdadeira liberdade, verdadeira paz, verdadeira transformação. E tem mais uma coisa, deixar não significa concordar. Esse é um ponto muito importante, porque algumas pessoas podem ouvir essa teoria e pensar: então eu devo aceitar tudo? Não. Você continua podendo discordar, continua podendo estabelecer limites, continua podendo dizer não. A diferença é que você para de tentar controlar o comportamento alheio e você aceita que outra pessoa tem o direito de fazer escolhas. E você tem o direito de decidir como responde a elas. Talvez essa seja uma das maiores demonstrações de maturidade emocional. Permitir que as pessoas sejam quem são, enquanto você escolhe quem deseja ser. Finalizando o vídeo de hoje, esses foram os aprendizados que mais me marcaram em Deixa Pra Lá, de Mel Robbins. Não é um livro que apresenta uma teoria revolucionária ou uma descoberta científica inédita. Na verdade, como disse, sua força está justamente na simplicidade. Ele nos lembra de algo que provavelmente já sabíamos, mas esquecemos com frequência. Não conseguimos controlar as pessoas, controlamos apenas nossas escolhas, nossas atitudes e a forma como reagimos ao mundo. E talvez exista mais liberdade nessa ideia do que imaginamos. Se você já leu esse livro, quero saber qual foi o aprendizado que mais ficou com você. E se você ainda não leu, me conta qual desses pontos mais chamou sua atenção. Se você é novo por aqui, eu sou Luca Quelli, especialista em comportamento, e esse foi o primeiro episódio da série Além das Palavras. Aqui no canal você encontra vídeos sobre mentalidade, propósito e muito mais. Se esse conteúdo fez sentido de alguma forma, deixe seu apoio, sua curtida, comentário e se inscreva no canal. Sua participação faz toda a diferença porque ajuda a nossa comunidade a crescer. Lembre-se de dar uma conferida na descrição do vídeo, você vai encontrar guias práticos de temas como comunicação, habilidades profissionais e vida plena. Você também vai encontrar o meu treinamento online Jornada da Permissão e um link para o check-up 3D profissional, meu atendimento individual personalizado. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!